Meus queridos irmãos, nós vamos prestar um culto a Deus nesse momento e toda oportunidade é uma oportunidade que alegra o nosso coração em participar de um momento especial na presença de Deus. Vamos começar com um momento de oração e então depois nós iremos para a exposição da palavra de Deus. Vamos orar? Senhor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, nós queremos agradecê-lo por tudo, nós queremos te prestar as nossas homenagens e dizer como nós Te admiramos, Senhor. O Senhor é triplamente santo, o Senhor é santo, 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 e nós sabemos o quão pecadores somos. Te pedimos para falar conosco nesse momento, no nome do Senhor Jesus Cristo. Ilumine, Senhor, a nossa mente através do seu Santo Espírito. Amém. Meus irmãos, vamos ler no Evangelho Joanino, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. Portanto, não se surpreenda quando eu digo: é necessário nascer de novo. O vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Irmãos, nós estamos aqui diante de um texto onde Cristo está diante de um mestre em Israel que se chamava Nicodemos. E então Cristo, ele começa a tratar sobre uma das doutrinas mais importantes do cristianismo, que é a doutrina da regeneração, ou seja, o novo nascimento. E Cristo aqui, ele vai mostrar para Nicodemos que é impossível alguém entrar no reino sem que nasça de novo. E o interessante aqui que nós precisamos observar é que o cristão, ele é duplamente abençoado, porque o cristão é a única pessoa no mundo que nasce duas vezes. Primeiro, nós experimentamos o nascimento biológico, quando nascemos naturalmente da nossa mãe, e segundo, nós experimentamos o nascimento espiritual, quando nascemos de Deus. Então nós somos duplamente abençoados. Em contraste a isso, o ímpio, ele é duplamente perdido, porque o ímpio morre duas vezes. Ele nasce espiritualmente morto, afastado de Deus, e ele morre fisicamente. Então, enquanto nós nascemos duas vezes, primeiro biologicamente e depois espiritualmente, o ímpio morre duas vezes, primeiro espiritualmente e depois
fisicamente. E é sobre a doutrina da regeneração, o novo nascimento, que Cristo está tratando com Nicodemos. Nicodemos, sem regeneração, sem novo nascimento, é impossível que alguém entre no reino. E o interessante aqui é que Cristo ele vai mostrar que quem opera a regeneração, ou seja, quem faz uma pessoa nascer de novo, quem faz uma pessoa experimentar essa obra maravilhosa, gloriosa, transformadora, é o Espírito Santo. Por isso, eu quero destacar de forma especial aqui convosco o versículo 8, que diz assim: o vento sopra onde quer. Assim como você ouve o vento, mas não é capaz de dizer de onde ele vem, nem para onde vai, também é incapaz de explicar como as pessoas nascem do Espírito. Então, existem pontos de comparação entre o vento e o Espírito Santo na obra da regeneração. Então, eu quero fazer uma exposição bíblica sobre o seguinte tema: vento, uma referência ao Espírito Santo. E é dentro desses pontos de comparação entre o vento e o Espírito Santo na obra da regeneração que nós iremos focar. Vamos lá? O primeiro ponto de comparação entre o vento e o Espírito Santo na obra da salvação é o seguinte: invisibilidade. Isso mesmo. O vento é invisível. Por isso nós não vemos de onde ele vem e muito menos para onde ele vai. Não tem como nós enxergarmos aquilo que é invisível aos olhos humanos. O Espírito Santo é um espírito invisível. E aquilo que ele faz é invisível também. Ou seja, a regeneração que ele opera nos corações humanos é uma obra que não pode ser vista aos olhos humanos. Mas não é porque nós não estamos vendo que o Espírito Santo não está salvando. Nesse momento, nós não estamos vendo nada, mas o Espírito Santo está transformando vidas em vários lugares. Então, nós não conseguimos ver, por exemplo, a obra que o Espírito Santo opera no ser humano de dentro para fora. Nós não vemos o Espírito Santo retirando os nossos vícios, nós não vemos o Espírito Santo retirando as nossas falhas, os nossos pecados, mas não significa que ele não está fazendo. Então, o primeiro ponto de comparação entre o vento e o Espírito Santo é esse: invisibilidade. Assim como nós não enxergamos o vento, nós também não podemos ver essa maravilhosa obra da salvação que o Espírito Santo está realizando na vida de várias pessoas. Ele começou isso há 2000 anos aproximadamente, quando ele veio sobre os discípulos no dia de Pentecostes e nunca mais parou. Então, graças a Deus pela salvação que o Espírito Santo tem concedido aos pecadores, essa obra gloriosa chamada regeneração. O segundo ponto de comparação entre o vento e o Espírito Santo na obra da regeneração ou da salvação é o seguinte: se chama imparcialidade. Isso mesmo. O vento não tem os seus favoritos. O vento não diz assim: eu vou passar por uma cidade e não por outra. Eu vou soprar
em algumas pessoas e não em outras. O vento ele passa em todos os lugares do mundo e o vento ele assopra em todas as pessoas do mundo. Assim é o Espírito Santo. Ele é imparcial. O Espírito Santo, ele salva pessoas em todos os lugares do mundo. Não existem os favoritos. Onde o evangelho é pregado, o Espírito Santo, ele transforma os corações, ele perdoa os pecados, ele santifica o ser de cada um. Então, não existe essa questão da imparcialidade com o Espírito Santo de Deus. Ele vai em todos os lugares do mundo. O terceiro ponto de comparação entre o vento e o Espírito Santo na obra da regeneração se chama liberdade. Isso mesmo. O vento é livre, ou independente, ou soberano. O vento sopra onde ele quer. Quem é que pode impedir o vento, né? Eu poderia dizer assim, hoje eu não quero que o vento passe na rua da minha casa. Isso é em vão. Eu posso dizer assim, vento, hoje eu não quero que você assopre dentro da minha casa. Isso é em vão. A mesma coisa é com o Espírito Santo, meus irmãos. O Espírito Santo do Senhor é livre, é independente, é soberano. Nós não podemos dizer para o Espírito quem é que ele vai salvar. Nós não podemos dizer onde ele vai salvar e quando ele vai salvar. Nós não determinamos para o Espírito Santo a hora que ele agirá. Ele agirá na hora que lhe apraz. Então, e só falando uma coisa dentro disso, porque é importante. Existem igrejas que marcam a reunião do avivamento, ou a reunião da cura, ou a reunião da libertação, determinando para o Espírito Santo a hora que ele vai avivar, libertar e curar. Nós não fazemos isso, irmãos. Quem é livre é o Espírito Santo de Deus. O quarto ponto de comparação entre o vento e o Espírito Santo na obra da regeneração se chama efeito irresistível. Quem é que pode resistir o vento, né? Quem é que não consegue sentir os efeitos que o vento traz? E o interessante é que enquanto a gente está sentado em algum lugar e o vento sopra, a gente sente aquele vento tão gostoso, né? A gente chega a fechar os olhos, que delícia, né? E a gente não tem como não sentir o efeito que o vento produz, né? É a mesma coisa de nós dizermos assim, não, eu não quero sentir o vento, eu vou resisti-lo. Isso é impossível. Irmãos, a mesma coisa é com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é irresistível. Na hora que o Espírito Santo quiser salvar, ele irá salvar. Quando o Espírito Santo quiser convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo, assim ele o fará. Você sabe por que o Espírito Santo não salvou algumas pessoas ainda? Porque ele não quis salvar. Porque na hora que ele quiser salvar, essas pessoas serão salvas. Então, é isso que nós temos que entender. É por isso que nós acreditamos na doutrina da graça irresistível. Irmãos, o homem pecador, o homem fraco,
falho não pode resistir a um Deus tão poderoso. Na hora que o Espírito Santo quiser libertar, ele vai libertar. Na hora que ele quiser santificar, ele vai santificar. Na hora que ele quiser transformar, ele vai transformar. Ninguém pode resistir ao seu poder. O quinto ponto de comparação entre o vento e o Espírito Santo na obra da regeneração se chama incompreensibilidade. Isso mesmo. Existe uma incompreensibilidade em relação ao vento, tanto quanto ao seu começo, quanto ao seu fim. De onde ele vem? Para onde ele vai? Ninguém é capaz de entender isso. E é a mesma coisa com o Espírito Santo. Existe uma incompreensibilidade em relação à regeneração que o Espírito Santo faz na vida das pessoas. Por que que o Espírito Santo salva uns e não outros? Não conseguimos entender. Por que que o Espírito Santo salvou a mim? Eu nunca vou conseguir compreender isso. Então, isso é um mistério, né? O vento é misterioso, o Espírito Santo é misterioso, a salvação é misteriosa. Alguns estudiosos dizem que quando nós chegarmos no céu, nós nos depararemos com 3 surpresas. A primeira delas, nós não iremos encontrar no céu muitas pessoas que jurávamos que estariam ali. Vocês já imaginaram nós chegarmos no céu, por exemplo, e procurarmos Paulo e não o encontrarmos ali? É claro que isso aqui é só um exemplo que eu estou dando, né? Mas já imaginaram nós chegarmos no céu e procurarmos a Pedro e não o encontrarmos ali? Ou nós procurarmos Judas, o irmão do Senhor, não o Iscariotes, né? Mas Judas, o irmão do Senhor, e não o encontrarmos ali? Ou Moisés, ou Daniel, né? Então, assim, eu estou usando esses personagens bíblicos porque são servos de Deus muito conhecidos e eles se encaixam bem dentro disso que estamos falando. A segunda surpresa que teremos no céu é que nós vamos encontrar ali muitas pessoas que jurávamos que não estariam ali. Então, já imaginaram nós chegarmos no céu e encontrarmos, por exemplo, com Pilatos, ou até mesmo com Judas, o Iscariotes, né? Aqui, irmãos, entendam bem, eu estou usando esses personagens apenas como exemplo para entendermos isso que eu estou falando. Vocês já imaginaram nós chegarmos no céu e encontrarmos Adolf Hitler, né? Antíoco Epifânio, ou chegarmos no céu e encontrarmos Nero, né? E tantos outros personagens que foram perversos. Vocês já imaginaram nós chegarmos no céu e encontrarmos Caim, ou o Dino, né, dos Mamonas Assassinas, que era desviado? Então, assim, nós teremos esse tipo de surpresa. Vamos encontrar ali pessoas que jurávamos que eram perdidas. E a terceira surpresa que nós teremos no céu é que quando nós chegarmos lá, nós estaremos lá. Meu Deus, eu estou aqui, eu fui salvo. E graças a Deus por isso, né? De todas, com certeza essa é a mais surpreendente, porque, irmãos, nós sabemos o quão falhos somos. Nós sabemos o quão pecadores somos e mesmo assim o Espírito Santo nos regenerou. Mesmo assim, ele nos salvou. É por isso que essa obra é incompreensível, é misteriosa. E o sexto e último ponto de comparação entre o vento e o Espírito Santo na obra da regeneração tem a ver com os diferentes graus de poder. O vento, ele varia muito. Por exemplo, aqui no Brasil,
O vento varia de uma forma agradável. Ele pode assoprar de uma forma mais fraca, de uma forma mais forte, mas sempre é mais agradável, né? Mas existem ocasiões onde nós temos tempestades, existem ocasiões em vários lugares do mundo onde existem furacões, né, tornados. Então, assim, o vento ele varia muito na questão dos graus de poder. Então, o vento ele pode soprar uma brisa suave ou ele pode vir como um tufão e destruir tudo o que está pela frente. Assim também é com o Espírito Santo. Existem os diferentes graus de poder em relação ao Espírito de Deus. Em um certo momento, o Espírito Santo ele age como uma brisa gentil sobre o coração do homem, ou então como uma tempestade ou redemoinho sobre personagens de caráter forte como Paulo, Lutero, Calvino e tantos outros que nós conhecemos na história. Então, existem pessoas que o Espírito Santo vai salvar de uma forma tranquila, de uma forma suave, gentil, e outras, para ele salvar, ele vai vir como um furacão e vai arrebentar tudo, vai arrebentar com a velha natureza da pessoa. Paulo, ele teve que cair do animal que ele estava e ficar cego durante 3 dias. Ele era muito radical e o Espírito Santo teve que agir de uma forma radical com ele. E nós sabemos o que aconteceu. Paulo se tornou um dos maiores exemplos que nós temos de cristão na história e uma das pessoas de cristãos, né, na história, e uma das pessoas mais parecidas com Cristo no Novo Testamento. Um homem sem igual, um dos maiores teólogos que a igreja cristã já teve. Então, assim, metade do Novo Testamento praticamente foi escrita pelo apóstolo Paulo. Metade do Novo Testamento foi praticamente escrito, né, pelo apóstolo Paulo. Então, assim, ele deixou um legado que nós somos gratos a Deus por isso. Mas é dessa forma que o Espírito Santo age. Em alguns, ele vem de uma forma bem suave. Em outros, ele vem como uma tempestade. Porque tem pessoas que têm a personalidade mais fraca e tem pessoas que têm a personalidade mais difícil de lidar. Tem gente mais mansa e tem gente mais complicada. Bem, depois que nós analisamos esses pontos, eu quero fazer a aplicação. Em relação à aplicação, pessoal, o que eu quero fazer é a seguinte. Daí nós podemos aprender que é tolice de nossa parte esperar que o Espírito Santo use o mesmo padrão, a mesma regra para todas as outras pessoas. Por isso que é ignorância da parte de cada um de nós se alguém disser assim, mas eu fui transformado de uma forma radical, parei de beber, de fumar, de me prostituir da noite para o dia. A pessoa acha que foi assim, né? E fulano já está na igreja há 5, 10 anos e ainda é presa em coisas que eu fui liberto já, assim, no início, de forma radical. Porque o Espírito Santo, ele age em cada um de uma forma diferente. Por isso que nós estamos falando dos diferentes graus de poder do Espírito de Deus. Então, não queira que a mesma experiência de salvação que você experimentou seja a experiência de salvação dos seus filhos ou da sua mãe, do seu pai, da sua esposa, do seu marido. O Espírito Santo salva cada um de uma forma peculiar. Então, é isso que precisamos entender. E para concluir essa exposição, eu quero dizer o seguinte: o Espírito Santo não é uma força impessoal. O vento, ele é
uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. O Espírito Santo, ele é dotado de personalidade. O Espírito Santo, ele possui vontade, tanto que ele distribui os dons a cada um como ele quer. O Espírito Santo tem emoções, e Paulo fala que nós podemos entristecê-lo e que nós não devemos fazer isso. E o Espírito Santo tem intelecto, ou seja, ele é inteligente. E Jesus disse que quando o Espírito dele viesse, o Espírito Santo, o Consolador, ele nos conduziria em toda a verdade. Então, o Espírito Santo é uma pessoa. Nós usamos aqui o texto de João, capítulo 3, versículo 8, e falamos sobre o vento como... Tá bom? Você falou que eu passo aqui, você buscar a carteira do meu bolso? Não vi, irmão. Não viu? Não vi. O rapaz perdeu a carteira e me perguntou aqui se eu tinha visto. Então, embora nós usamos essa comparação do vento com o Espírito Santo, o vento é uma força impessoal. O Espírito Santo é uma pessoa. Ele é dotado de vontade, emoções e intelecto. Amém? Vamos orar? Senhor, eu quero agradecê-lo em nome de Jesus por essa exposição bíblica sobre João, capítulo 3, o verso de número 8, onde nós vimos que o vento é uma referência ao Espírito Santo, e nós aprendemos que existem pontos de comparação entre o vento e o Espírito Santo na obra da regeneração. Deus, nós queremos agradecê-lo por tudo que o Senhor tem feito e nos ensinado. Obrigado por falar conosco através das Sagradas Escrituras, em nome de Jesus. Amém. Deus vos abençoe, meus irmãos. Até a próxima.